seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la... Oi, bom dia. Igual que Oi, oi. que vuelve Tô colocando o comentário aqui, fixando o comentário. Oi, Thalita, tudo bem? tantas Oi. veces me borraron, Oi, linda, bom dia, bom dia, bom dia. a mi propio entierro Como vocês estão? fui sola y yo. Oh! Oi, Ivan. Bom dia, meu amor. Pero me olvidé después que no era la Vamos única lá. vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. O Instagram fica chamando o pessoal. Vamos começar. Tantas veces te maté. Bom dia. Bem-vindos. Quarto dia de live. Oi, William! Que lindos! Gente, quarto dia de live. Hoje a gente vai falar sobre família desagregada. E aí, eu tenho alguns recados para passar também. Hoje a live vai ser mais rápida até, parece. Eu acho que eu vou conseguir ler mais os comentários de vocês no final. Não tem tanto conteúdo quanto ontem. Primeiro, eu quero dizer para vocês assim o quanto que é realmente importante, né? Já tinha falado isso nos stories da primeira live, mas eu quero reforçar o quanto é importante essa construção junto, né? Essa participação de vocês, construindo. Eu tô ouvindo muito vocês, tanto na live quanto lá fora vocês mandam comentários e me dão feedback, dão sugestões. Ah, Thaís, poderia ser assim, poderia fazer assado. E aí, isso tá construindo o trabalho junto. Oi, Marcos, tudo bem? E isso tá sendo bastante legal, né? E aí, isso, dentro do que a gente fala, e Dani, da família, é muito interessante, por quê? Porque a gente tem uma família que é de origem, a gente tem um tipo de família, um sistema, um modelo, a gente falou de alguns, né? Vocês se identificaram na família de vocês. E a gente carrega também traços e carrega, enfim, expectativas, construções. A gente se constrói também com uma outra família que não é a nossa, né, de sangue ou de origem de dentro da nossa casa, que são os amigos, que são os colegas, vizinhos, amigos. A gente, então, forma uma grande família aí. Seria muito legal se a gente caminhasse para esse objetivo, né, de formar uma grande família com todos, assim, não ficar só na nossa família nuclear, mas caminhar juntos, né? E aí eu quero dizer, assim, que esse trabalho, ele começou a virar uma grande celebração. Eu tô aqui. Oi, Daisy. Bom dia, bem-vinda, oi, linda. Virou uma grande celebração, assim, porque eu tava me preparando, falei com algumas pessoas aqui nos bastidores, eu tava me preparando para fazer live para 3 pessoas. Falei, ai, será que se der certo? Será que vem alguém? Falei, no mínimo tem que vir a minha irmã, a Daisy, e, né, alguém da minha família, o Ivan, porque... mas eu vou fazer mesmo assim. E aí vieram várias pessoas, e a galera da minha família junto, e aí amigos, colegas de trabalho, todo mundo. E isso é muito legal, forma mesmo algo, forma uma construção. E aí, antes que eu esqueça, eu já vou aproveitar que a Deise chegou aqui, e vou mandar um beijo pra Dona Nair. A Dona Nair é mãe da Deise. Ela é muito linda, tá lá assistindo, ela tá assistindo todos os dias, desde a primeira live. Na primeira live que eu fiz, ela me mandou um áudio depois que eu me emocionei de tão bonito que foi. Ela me mandou palavras assim muito lindas de incentivo, de apoio, de acolhimento, né? E eu fico muito feliz, é muito importante pra mim saber que vocês estão aí construindo isso junto comigo. Oi, Gather, bem-vindo. E tudo isso pra dizer que a minha família começou a chegar na live. E aí eu fiz ontem um post, ficou engraçado, de será que eu posso falar o que eu tenho que falar? Porque a galera da família tá aí. E aí tem um monte de nome de Umar aí subindo,
Vocês veem, a Silvia chegou agora, a Linda tá aqui, Dani, minha irmã, Janaína assistindo todo dia, Ana Paula, quando não consegue assistir, vê na gravação, Anitta, minha tia Maria fazendo oração, certeza, minha tia Clarice mandando energia positiva, a Linda tá aqui, se não soltou o celular agora pra rir, não sei o que tá acontecendo, porque ela só fica rindo, ela me ajuda a encontrar piada. Ficam tirando print das minhas caretas pra me mandar depois, virou uma festa isso daqui. E tá muito legal. Porque o que acontece? A gente, mesmo que tenha tipos de famílias diferentes, né? A gente tem características da família simbiótica e às vezes a gente fala, nossa, mas que saco, a pessoa fica ali me sufocando, né? Não precisa ficar me amando tanto, deixa eu ir ali um pouco, né? E a gente, ou tem característica da família cismática e a gente fala assim, nossa, mas podia me amar um pouquinho mais, não precisa me criticar o tempo todo, né? Mas isso é porque a gente tem família, porque a gente tem alguém ali, né? A gente chega em casa, por mais que a nossa mãe fale, o nosso pai, tia, sobrinho, não sei quem que vai estar lá que vai falar, por mais que diga que o que você fez não é tão legal, talvez tá ali achando que aquela é uma maneira de incentivar você, né? Eu gosto muito de uma conversa mais branda, mais tranquila. Apesar de que eu falo rápido e alto. Mas eu gosto de receber aula, treinamento, direcionamento nas áreas que eu preciso, de pessoas que falam comigo com mais tranquilidade, sabe? Com mais afetividade, porque eu não me conecto muito com essas coisas de ficar me desafiando. Vocês vão entender porque eu tô falando isso. Por exemplo, tem pessoas que gostam e que se conectam e que aprendem, se superam, quando tem alguém ali que fica no pé falando, eu duvido que você vai conseguir. Duvido, você não dá conta. E começa a desafiar. É igual quando você vai na academia. Na academia tem treinador, personal trainer ali. Oi, Vanessa, tudo bem? Lu, o sobrinho da Deise tá assistindo hoje, que bom. Anderson, seja bem-vindo. Você vai na academia, tem um treinador ali, eu conversei com isso semana passada sobre isso com a Lu, ela vai lembrar. Tem pessoas ali que um treinador tá falando pra você, eu duvido que você consegue, você não vai dar conta. E a pessoa se supera, porque ela quer mostrar que ela dá conta, essa é uma maneira, talvez, oi Karina, talvez dentro da família, que seja mais de característica cismática, tenha esse tipo de relacionamento para ajudar as pessoas. Mas tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta de ser acarinhado, afagado. E quando essas pessoas recebem mais palavras afirmativas do que palavras de desafio, né, e de crítica mesmo, talvez esteja recebendo de uma família que tem características mais da família simbiótica, tá? E a gente pelo menos tem gente ali do nosso lado, seja para ser chato, seja para encher o saco, seja para sufocar de tanto amor, mas é a nossa família, tá? E aí, tudo isso para dizer para vocês que agora a gente vai precisar, a Lu, esse é o gatilho dela, ela gosta de que fala, você não vai dar conta, ela vai lá e se supera. Oi, Karen, tudo bem? Isso para dizer que a nossa família, ela tem uma função, os nossos papéis dentro da família, eles estão delimitados na família simbiótica, cismática e na família mista. Por mais que hajam questões que a gente não concorda, por mais que hajam questões que a gente gostaria de mudar, gostaria de melhorar, de aperfeiçoar, e a gente já falou isso, a chave. Pega o que é positivo, continua, reforça, ensina e promove, pega o que é negativo ou desafiante e acolhe até aquilo ir melhorando, recebendo liberação e você melhorar. Enfim, mas nessas 3 tipos de família nós temos papéis. Nós temos um pai, nós temos uma mãe, nós temos uma mãe que quer ser mãe. Por mais que ela fale, que ela seja um ser humano, né? Falho e comum, ela quer ser mãe. O filho entende, por mais que faz birra, por mais que não entende, por mais que quer fugir de casa. Tem um monte de aluno que vai no meu WhatsApp depois, professora, desisti, agora eu quero fugir de casa essa semana, tá muito ruim. Mas ele sabe que ele é filho, né? Ele sabe o que é obedecer, o que não é, quando faz alguma coisa certa, quando agrada ou não. São papéis que estão dentro da família. Agora a gente vai pegar tudo isso que a gente já conheceu, a gente vai pegar toda a nossa família, toda a família que virou aqui com essa celebração das lives dessa semana, todo esse acolhimento, todo esse amor, tudo isso a gente vai pegar junto e a gente vai olhar
para um tipo de família que precisa muito da gente, que é um tipo de família que está aí, tá? Que está do nosso lado, na casa do nosso vizinho, na casa dos nossos alunos, que está com a gente. Eu acredito, posso estar errada, coloca nos comentários para mim, me ajuda. Mas eu acredito que nós que estamos aqui nessa live, nós estamos em 16 pessoas. Nós dificilmente vamos estar nesse tipo de família. Por quê? Porque a gente tem acesso à internet, a gente veio de alguma educação, estudou em alguma escola, provavelmente está lendo algum livro essa semana. Se vocês não estão lendo, vão ler, não me faz passar essa vergonha. E a gente está aqui, né, se relacionando, tem um certo grau de empatia, de lucidez, uma questão aqui de um relacionamento que a gente está criando vínculo e que vocês estão sendo gentis comigo, eu com vocês. Isso faz com que a gente, talvez, esteja vindo dessas 3 famílias que eu já expliquei. Tem um outro tipo de família, que é uma família que é a família desagregada, que não tem essas características. E aí quando eu falo assim, a gente vai pegar todo o nosso amor e olhar para essa família, é porque quando a gente é professor, aquela criança que chega na escola. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, depois eu vou explicar as características e dar as dicas, tá bom? 3 livros, Lu? Tem crianças que chegam na escola que às vezes estão com a mesma roupa de ontem. Mas não é porque tem poucas roupas, não é porque chegou em casa, a mãe lavou a roupa e depois vestiu de novo, não é porque a roupa preferida, não é por isso. É porque saiu de casa, saiu da escola, chegou em casa, comeu, dormiu e nem tomou banho. Porque não teve um cuidador ali. Tem paciente que chega para a psicopedagoga com dificuldades, problemas de aprendizagem, de questões muito básicas, muito primárias, assim. De que já é fácil de entender que não é uma dificuldade da criança de algo que ela precise trabalhar, de algo ali, ou até dentro da saúde da criança, sabe? Na constituição dela. É porque simplesmente não tem nada de atenção nunca. Não estão claros os papéis. Quando a gente vai fazer psicopedagogia, a primeira coisa que a professora fala é: vai para terapia. Se você não fez terapia ainda, faça. Se você fez, volta. Por quê? Porque a gente precisa aprender a entender os nossos processos para ajudar o processo do outro. E aí, o que acontece? Quando tem muitos professores que fazem terapia também, que que estudam isso. Por quê? Porque ou eu posso ter 2 atitudes quando eu vejo uma criança dessa que passou 24 horas sem tomar banho, porque não tinha alguém ali para ajudar. Ou eu vou negar essa realidade e vou fugir, sair correndo, não dou conta, como professor, como psico, como vizinho, amigo, enfim, não dou conta disso, dessa realidade, é muito pra mim. E eu saio correndo, choro, né? Ou eu tenho a outra atitude, que é a atitude de querer salvar, de querer pegar e levar para minha casa. Quantos professores eu conheço que levariam a criança, adotariam a criança, né? E sofrem por isso, porque não tem como se entender assim de que, sabe, como é que essa realidade é muito chocante, como que uma criança não está sendo cuidada. Provavelmente, essa criança está vindo de uma família desagregada, tá? E o que a gente faz enquanto colega, enquanto professor, enquanto terapeuta, enquanto vizinho, enquanto sociedade, tá? E aí, o caminho do meio, né, o meio termo disso, que é por isso que daí se faz a terapia, é entender que existe aquela realidade, mas aí eu estando bem, né, estando como o William ensina na AT no meu adulto, eu posso olhar aquilo e posso contribuir de alguma maneira, mas sem precisar salvar e sem precisar sofrer, tá? É difícil, mas é possível. E tudo isso para dizer para vocês que esse tipo de família, ela desagregada, ela é exatamente isso, né? Cada um por si. Ontem eu falei da família cismática e teve um momento que eu disse assim: na família cismática, às vezes fica cada um ali no seu momento, no seu interesse, né? Cada um por si. Mas na família cismática existem papéis estabelecidos, cada um sabe quem é quem, existem implicâncias, existem rupturas, existem cismas, mas estão ali vivendo como família.
Só que na família desagregada é diferente. As pessoas não têm papel definido. E isso faz esse resultado que eu falei pra vocês, de uma criança ficar 24 horas sem tomar banho, de uma pessoa não ter nenhuma atenção, de o filho ter que sustentar a família porque os pais não tiveram estrutura. Eu não tô falando de estrutura material, eu não tô falando de modelo, assim, eu sei que tem muitos tipos de cultura, muitos modelos, eu não tô falando de religião, de nada disso, tá? E tem outras culturas que têm uma maneira diferente de se relacionar e tá tudo bem. Eu tô falando de entender que a família, ela é uma condição de possibilidade de relacionamento, de vínculo e de aprendizagem. É só disso que eu tô falando, tá bom? Agora, se um vai ser bonito, se outro vai ser feio, se um vai ser chato, se outro... Tudo bem. Mas na família desagregada, não dá pra achar pontos positivos, tá? Porque a família desagregada é cada um pra si, gera muita insegurança, William, é muito difícil, né, de perceber isso, de aceitar. E aí eu vou falar uma coisa, um parênteses aqui, aí eu continuo. O Bert... Eu falei algumas coisas dele. O Bert, ele é bem polêmico, assim, quando ele fala que a gente tem que aceitar e acolher e concordar, né, com a realidade, aceitar do jeito que é. E às vezes a gente olha para realidades muito difíceis. A gente fala, mas como vou aceitar um pai desse? Como vou aceitar uma mãe assim? Como vou aceitar uma família assim? E quando a gente vem... Não vou aprofundar nisso, tá? É só para dar um exemplo. Quando a gente vem de uma das 3 tipos de família, ou da que a gente vai falar amanhã, cismática, simbiótica ou mista. Oi, Carlos, bem-vindo. A gente tem conflitos e tem dificuldades, mas a gente consegue perceber melhor esse acolher e aceitar a realidade. Quando a gente vem de uma família desagregada, é muito mais difícil, a volta é muito maior, mas é possível, a Lu tá aqui para comprovar, né, Lu? Uma superação que ela teve na vida dela. E aí, as características da família desagregada. Família desagregada, ela... tem pontos negativos, vários, eu vou falar nas características. Cada um por si, não se entende os papéis. Então, é uma mãe que não quis ser mãe, que não quer ser mãe. Que, não sei, talvez engravidou por acaso, por acidente, e caiu ali na mão dela. E ela... Algumas pessoas engravidam por... também sem planejar, não escolheram aquilo, e acontece. Só que elas entendem ali, vão se relacionando com a criança, com a família, com os integrantes ali, e depois isso vai se encaixando, por mais que não seja tão como a gente gostaria, mas tem papéis definidos. Na família desagregada, a mãe não consegue se ver como mãe, o pai não consegue se ver como pai, o filho, então, fica perdido, né? Não sabe para onde que vai, não sabe o que fazer. E aí o filho sobe, né, e começa a dar as regras, a mãe rompe, provavelmente casamentos que vão se desfazer, pode ser que continuem com a vida, né, continuem juntos por muito tempo, mas isso vai se desfazendo, se dissolvendo, não tem laços, né? Na cismática tem laços de cisma e tem laços de conflito, mas tem laços. As pessoas estão brigando, mas estão juntos. Aqui não, as pessoas é cada um por si, ninguém espera para almoçar junto, um pai tá mais preocupado com as questões mesmo muito individuais dele do que com sustentar a casa. Não é a questão financeira, tá? Diz qual que é o papel do homem e da mulher, não é isso, mas os pais, por mais que a gente tenha diferenças de cultura, de crença e de organização mesmo de como a gente quer lidar com a vida, os pais, eles estão aqui para cuidar e proteger dos filhos. Pode ser que tem pais que são mais exigentes, cobradores, outros são mais acolhedores, não importa, mas eles cuidam. Mesmo quando um pai e uma mãe, né, ou tios, enfim, os cuidadores, mesmo quando os cuidadores são muito livres, deixam a criança muito livre e são mais amigos da criança, parecem ser mais amigos do que pais, ainda assim entendem esse papel e fazem isso orientando, né? Tem família em que não tem nem diálogo entre filho e pais, porque os filhos têm medo de falar com os pais. Tem pais que são mais tranquilos, mas mesmo assim existe esse papel muito definido. Na família desagregada não tem papel definido. É um pai e uma mãe que não querem estar ali. É uma pessoa que está num casamento que não quer estar num casamento, né? Não sei por que está ali. Juntou, né? Não tem família. Não põe esse
nome de família. Juntou um monte de integrante ali e tá caminhando, mas não tem vínculo, tá? Tô repetindo bastante pra gente ter, assim, dimensão do quanto que isso é sério e do quanto que isso afeta. Então, quando a gente recebe alunos, quando a gente recebe pacientes, quando a gente recebe pessoas, colegas de trabalho, pessoas que a gente se relaciona por aí, né, na sociedade, na comunidade, que tem muita dificuldade de aprendizagem, que tem muita dificuldade de se centrar, que tem muita dificuldade com a autoestima, que tem, assim, muito desafio, que é geralmente muito apreensiva, né? A pessoa reage rapidamente, impulsivamente. Ela tá querendo se encontrar, tá querendo buscar algum espaço ali e que não tá conseguindo, né? Então é um tipo de família que não se dá conta dos papéis que exercem ali dentro. Boa notícia desse tipo de família, se é possível. A boa notícia é que é possível, então, melhorar isso, superar isso e caminhar. É muito difícil, mas é possível. Se um cuidador, né, pai, mãe, tio, enfim, dessa família perceber que tá nesse tipo de família, né, ampliar a consciência e entender, ele pode mudar toda a casa. Vai ser muito difícil? Vai. Mas é possível. Um filho que perceber, eu venho dessa família, vai ser mais difícil ainda e ele não vai conseguir consertar a família. Vai chorar, morrer, espernear, fazer... Não consegue, é muito difícil. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que crescer a ponto de sair dali, infelizmente. Né? De sair, talvez algum dia lá na frente ele consiga olhar para isso e voltar. Ou voltar, acolher com amor, mas é muito possível, tá? E a gente tem que nos acolher, nos entender, perceber que a gente às vezes falha mesmo e que a gente precisa seguir em frente, estudar, né? Estudar bastante. Todas as pessoas que eu conheço que superam isso é porque tiveram em algum momento algum apoio de estudo, né? Estudar é o que faz a diferença. E aí, eu quero dizer assim, então a notícia boa é essa, é possível mudar, é possível gerar consciência e melhorar essa família, caminhar para um outro modelo. E nós, todos na sociedade, nós temos um papel também. Que é o seguinte, se eu falei que a família, os relacionamentos, eles são uma condição de possibilidade, né, de aprendizagem, de crescimento, a aprendizagem, ela acontece num contexto. Então, assim, a minha aprendizagem no que está externo, né, no que está fora de mim. Nós somos o contexto, somos o externo do outro. Então, quando a gente está diante de uma criança, de um adolescente, de um adulto, colega, enfim, nós estamos aqui fora como um contexto dessa outra pessoa. Então, a pergunta é, o que nós podemos fazer, ou que consciência nós podemos gerar para que nós sejamos um bom contexto de aprendizagem para essa pessoa? Porque às vezes a gente vai encontrar no nosso caminho uma pessoa que veio de uma família desagregada e que não teve apoio dos cuidadores e que não tem muito mecanismo, muita ferramenta para se desenvolver e para se acolher. E aí a gente vai encontrar essas pessoas e a gente vai perceber que o externo dela agora somos nós. O contexto dela agora somos nós. E aí, como eu posso ser um bom contexto para essas pessoas? De acolhimento, de incentivo, de aprendizagem mesmo, né? O Carlos está aqui e ele é professor também de filosofia, meu amigo, meu colega, a gente trabalha bastante junto, e ele sempre fala uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, existem muitas pessoas que falam, né, sobre essas questões, essa diferença, né, de os alunos que têm mais acesso a algumas informações, e a cultura, conhecimento, alguns alunos que são mais de comunidade, ou que são de algum bairro mais carente, ou de favela, né? Existe essa diferença, assim, e aí a gente conversa o seguinte, que talvez naquela realidade da criança, onde ele vai ouvir provavelmente funk, eu não tô dizendo qual é a música que tem que se ouvir, tá? Mas provavelmente vai ouvir uma música só daquele estilo, não vai ter acesso a outra, né? Onde vai ter um contexto só de violência, só de agressão, só de desagregação. E aí, nós, enquanto professores, às vezes, nós somos a única pessoa
ou a primeira pessoa que vai chegar na vida daquele ser humaninho ali, que vem de um contexto de desagregação e que vai apresentar algo diferente. Então, eu acho muito legal quando a gente trabalha na escola com a linguagem daquela comunidade. Então, se é uma comunidade que trabalha hip hop, a gente vai acolher aquilo e trabalhar a partir das letras do hip hop. Se é uma comunidade que trabalha funk, a gente vai entender por que eles dançam funk e vai trabalhar a partir daquela realidade. Mas a gente não ficar só nisso. Porque quando a gente só tem uma opção, a gente não é livre, a gente tá fadado àquilo. Quando a gente tem duas opções, a gente não tem uma liberdade, a gente tem um dilema, ou um ou outro. Quando a gente tem várias opções, a gente é um pouco mais livre. E nós temos a responsabilidade de dar opções para essas pessoas serem um pouco mais livres. Então, quando eu vou em uma comunidade que só ouve um tipo de música, e eu levo lá um clipe, mostro que existe uma música erudita que ele pode ouvir também, eu tô levando algo diferente para ele, que talvez ele acesse só por meio do meu trabalho. Né? Isso não precisa ser só num contexto assim de professor, educador, algo profissional. Como que nós podemos levar? E aí, às vezes, a gente encontra, né, em algum contexto do nosso relacionamento aí fora, uma pessoa que só fala determinadas palavras. A pessoa só usa um certo tipo de linguagem, que é uma linguagem agressiva, que é uma linguagem assim, de muita reação, né? A pessoa não age, a pessoa reage. E essa linguagem, ela aprendeu desse jeito, né? Não tem um manual ali que a pessoa, uma bula, um rótulo, a pessoa leu e saiu fazendo. Não é isso, mas ela aprendeu nesse contexto de desagregação a se defender. Então ela entendeu que o mundo precisa de que ela seja, né? De que ela se supere, de que ela bata antes de apanhar. Tem gente que aprendeu a bater antes de apanhar. Porque senão não vive. E aí a gente encontra essa pessoa, como que a gente acolhe, como que a gente usa todo o nosso amor e a nossa responsabilidade social para ensinar para ela, levar para ela um tipo de palavra diferente, um tipo de relacionamento diferente. Eu trabalho com as danças circulares. Danças circulares têm muito poder nisso, é algo até bem sistêmico, né? Porque a gente consegue acolher. Na primeira live eu tinha falado para vocês, a gente sempre usa uma frase assim: juntos, mãos dadas, ombro a ombro, caminhando na mesma direção. É sempre um contexto que dá para acolher, que dá para trazer para a pessoa algo diferente daquilo que ela está acostumada, para que ela tenha essa possibilidade, já que não teve dentro de casa, tenha com a gente, tá? E é possível. A Karen falou aqui que ela vem de uma família difícil, dessa desagregada. A Karen tem um trabalho, não é o trabalho profissional dela, tá? Profissionalmente ela tá trabalhando como cabeleireira, mas ela faz com os filhos dela. Eu vou na casa dela, é minha amiga, tem 3 filhos, 4 agora, né? Tá quase pra nascer a Ágata. A Karen lida com os filhos dela como se fosse uma pedagoga. Ela planeja, ela faz com essas crianças, assim, eu falo, gente, uma pedagoga tem que vir aqui e aprender com você. E é tanto amor, tanto acolhimento, ela faz assim que eu fico impressionada. E ela vem de uma família desagregada. Ela superou, ela deu um jeito, muito amorosa, muito estudiosa, e eu acredito que ela consegue superar tudo isso e fazer tudo isso porque ela é muito estudiosa, né? Muito espiritualizada também. A Lu também tá aqui, falou que ela vem dessa família, com essa história da Lu, né, Lu, que não foi fácil, e ela é terapeuta, consteladora, enfim, não dá tempo de falar todas as terapias que ela faz, aplica reiki também. E ela é uma pessoa maravilhosa, amorosa, com o filho, com o esposo, entende bem o papel dela, ajuda muitas pessoas, me ajuda muito toda vez que a gente conversa, e ela veio de uma família desagregada. E aí, por que isso? Por que as pessoas conseguem? Conseguem porque encontram outros lá fora que ajudam, e que esses outros podemos ser nós, né, para essas pessoas. Então, o que a gente vai fazer é pegar tudo aquilo que a gente trouxe da nossa família, cismática, simbiótica ou mista, ou individualizada, que a gente vai ver amanhã, e olhar para os outros com amor, tá bom? Enfim, eu achei até que eu ia falar menos hoje, mas já deu meia hora. Tem algum comentário que vocês querem fazer ou pergunta? Eu vou subir aqui para ver um comentário que eu não tinha lido. É uma grande responsabilidade, Deise, é uma grande responsabilidade abraçar a peculiaridade de cada um, olhar com o coração primeiro. A Deise tem um trabalho muito bonito com as crianças, ela é pedagoga, e ela super se conecta com as criancinhas pequenas, psicopedagoga também. E é isso, gente, é amor.
O gatilho que funciona pra mim. Vocês ficaram mais silenciosos hoje, gente. Eu acho que esse assunto toca, né, no nosso coração. Eu espero vocês lá fora nos comentários, tá bom? Falem pra mim se tem alguma coisa que eu não respondi aqui. Falem comigo nos stories, no direct. Se tem alguém que não tá recebendo meus recadinhos, eu coloco vocês na lista de transmissão. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom passar essa semana com vocês, tá muito bom, tá acabando. Amanhã é o último dia, a gente vai falar de família individualizada. Venham, convidem mais pessoas, tá bom? Amo vocês. Printa a tela pra mim, por favor, pra eu postá-la nos stories depois, tá bom, gente? Um beijo, tá? Tchau, tchau. Ótimo dia pra vocês.